Bom dia para você que acompanha o site Amazonas Atual. Nesta manhã, o prefeito Arthur Virgílio Neto está inaugurando o Centro Especializado de Reabilitação para vítimas da Covid-19 que apresentam sequelas pulmonares e também para pessoas com deficiência. Esse centro ele vai funcionar de segunda a sexta-feira aqui no bairro Adrianópolis, na rua Teresina, zona centro-sul da cidade de Manaus. O prefeito está aqui nesta manhã para inaugurar o Centro Especializado de Reabilitação. O centro vai contar com fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, técnicos de enfermagem, tudo isso para atender essas pessoas que foram acometidas com a Covid, passaram pelo processo de reabilitação e agora apresentam algumas sequelas pulmonares ou de respiração. Então, essas pessoas vão poder ser atendidas aqui no Centro Especializado de Reabilitação de segunda a sexta-feira, das 7 horas até as 18. Além desse centro especializado aqui na Rua Teresina, no bairro Adrianópolis, você que passou por esta situação também pode procurar a Policlínica Castelo Branco, na Rua Dona Vivi Marques, no Parque 10, a Policlínica José Antônio da Silva, na Rua Aroeira, no Monte das Oliveiras, e a Policlínica Dr. Conte Teles, no São José 2. O prefeito está aqui na frente para fazer essa inauguração, nós vamos conversar com ele. Centro de reabilitação sendo inaugurado hoje dentro dessa sua extensa agenda de inaugurações agora para o mês de dezembro. Olha só, nós já tínhamos três policlínicas fazendo esse tratamento de reabilitação, mas pensamos num específico, aquele que coubesse no tempo que eu tinha de governo. Fomos a São Paulo, quer dizer, eu não fui, foi uma equipe nossa, se reuniu com o que tem de mais expressivo nessa questão do Covid, da reabilitação pós-Covid, e temos um projeto completo que eu vou entregar ao prefeito eleito, porque eu entendo que o desdobramento disto aqui deve ser uma grande clínica de reabilitação, inclusive com muita especialização em Covid, porque tem pessoas que recebem alta e ficam inutilizadas. Recebem alta, mas não se curam de verdade, se curam do Covid, mas não se curam das sequelas do Covid. Eu mesmo que tive sequelas do Covid, claro, a lentidão, o cansaço prematuro, tudo isso, eu precisei fazer muito esforço e agora, graças a Deus, estou muito melhor do que antes, né? Mas é fundamental a fisioterapia. Então, isso aqui tem para todo mundo, mas é basicamente Covid. Você vem falando recentemente que tem aumentado o número de casos, que é preocupante, prefeito. Agora, tem a possibilidade da reinauguração ou implantação de novo do hospital de campanha, porque foi fechado e a gente continua aumentando? Já não seria comigo, sabe? Porque você vê que eu tenho poucos dias de governo. Então, eu não sei também se seria o caso do hospital de campanha. É coisa para eles decidirem lá, entre eles agora. Mas o importante é nós termos, primeiro, eu comprovei que a Fundação de Vigilância Sanitária subestimava os números de Covid. E aí eles passaram agora a admitir que existe Covid aqui, porque era zero Covid, zero Covid, zero Covid. Eu digo, não é possível, não é possível. Eu vou dar um exemplo. O Ulisses, colega de vocês, meu querido amigo, meu grande amigo, que morreu de Covid, no laudo sobre ele, saiu que ele morreu de outra coisa. Que morreu de hepatite, morreu não sei de quê, quando nós sabemos que tudo foi causado pela Covid. Então, falta de ar, Covid. Ou seja, quando a gente lê atentamente, eu leio todos os dias o boletim das cremações, que são poucas, e dos sepultamentos, eu percebo, por exemplo, que num dia de poucos sepultamentos, 29 sepultamentos só, 11 oficialmente eles admitiam como Covid. E quando a gente lê de um por um, a gente vê que havia em 29 bem mais do que 11 Covid. Ou seja, o Covid está aqui, Covid é uma ameaça, Manaus é assim, Manaus sempre morou longe, sempre foi tratada, a gente tem que lutar muito para Manaus ser tratada com respeito. Então nós temos que lutar muito para que essa vacina chegue logo,
para que essa vacina chegue logo. E entendermos que se é uma gripe grave, é uma infecção, como toda gripe é uma infecção, nós temos que, sem dúvida nenhuma, nos preparar para vacinações anuais, porque senão acaba o período de imunização. Enfim, então isso aqui é um esforço singelo, modesto, mas um esforço para nós nos juntarmos às 3 policlínicas que já trabalham a reabilitação, para nós aqui darmos uma carga mais forte, para não perdermos vidas depois de elas serem salvas, que a pessoa não morre de Covid e depois fica com sequela, fica limitada, fica sequelada, fica muito ruim. Então aqui a gente vai ter especialistas que vão fazer o melhor para que mais pessoas se recuperem depois de dadas como curadas na Covid. Prefeito, você está falando desse assunto de Covid, como é que o senhor avalia essa letargia do governo federal em relação à vacina? Quer dizer, São Paulo já vai começar em janeiro. Não, é um jogo assim que, sabe, a grande pergunta que eu faço é assim, o presidente é candidato ou não é? É a grande pergunta que eu faço. Se ele é candidato, ele age de um jeito. Se ele não fosse candidato, ele satisfaria o ministro Guedes e lutaria de verdade por uma reforma tributária. Nós teríamos a reforma tributária, teríamos a reforma do Estado, enfim. A gente já viu o alinhamento dele na reforma previdenciária e tudo. Então, e sempre aquela preocupação com os concorrentes. Ele encara o governador de São Paulo como concorrente. Então, qualquer pessoa que meta a cabeça de fora é concorrente. Então, fica essa queda de braço. E eu, inclusive, estou entrando no Supremo Tribunal Federal com um pedido de autorização mesmo, que declarem legítimo, que quaisquer cidades, quaisquer estados possam comprar com o seu dinheiro, se for doação do governo federal, a gente espera pelo governo federal. Mas se você tiver dinheiro, você compra o que eu queria fazer, se eu tivesse tido tempo, se eu tivesse havido mais, se eu tivesse mais tempo, ou se tivesse sido mais para cá, mais para antes a decisão sobre isso, eu gostaria muito de poder comprar. E falei com o governador Dória. Eu digo, eu compro 2.300.000, uma para cada habitante de Manaus, né? Enfim, não ficou para mim, porque a coisa não é para agora, é para o ano que vem. Mas eu gostaria assim que o governo do Espírito Santo quer comprar, compra. Ele compra onde ele quiser. China, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, onde ele quiser ele compra. Não tem que ter toda essa burocracia e a Anvisa meio que empatando o jogo, meio assim que querendo tomar o jogo para o governo federal de uma maneira ilegítima, porque o importante é a vida e não importa quem é que salva a vida, se é governo federal, se é governo estadual, se é governo interplanetário, se é governo municipal. O importante é salvar as vidas. Prefeito, como que o senhor avalia, né, depois aí da criação do hospital para as vítimas do Covid, agora um centro de reabilitação, né, a primeira cidade aqui do estado do Amazonas a ter um centro de reabilitação voltado aí para as vítimas de Covid, né, e agora os constantes aumentos aí nos números de casos de Covid em todo o Brasil, não é isso, prefeito? Sabe assim, a gente vê que por mais que mascarem os números, isso é uma coisa criminosa, uma coisa ruim, eu vejo assim, eu faço uma pergunta para cada um de vocês que me entrevistam neste momento. Quem é de vocês que não está vendo mais amigos de vocês, mais parentes, mais pessoas relacionadas a vocês doentes de Covid ou, infelizmente, falecendo de Covid? Então, as pessoas que trabalham comigo todas, as pessoas que estão perto de mim todas, com raríssimas exceções. Então, quando a gente tem conhecimento pessoal de casos, é porque os casos são muitos na cidade. H1N1, morreu gente? Morreu. Mas eu conhecia ninguém. Eu podia conhecer de Oba de Olás, que eu vivo nos bairros, mas eu não conhecia João Francisco de Oliveira e Souza, eu não conhecia. Então, agora eu conheço, eu poderia citar um monte de gente que está doente de Covid, às vezes gravemente doente, às vezes nem tão gravemente, mas gente que sucumbiu ao Covid por algum momento, e isso não corresponde ao que a gente vê, porque depois eles colocam, morreu de doença respiratória. Por que doença respiratória? Se internou como Covid, morreu de Covid.
o que aconteceu, morreu de coração. Claro, o vírus atacou o coração, a pessoa morreu de Covid. Se estivesse bem, se estivesse em casa e não tivesse acontecido nada, não ia morrer e a pessoa estaria viva. Eu acho que para você enfrentar a favor da ciência e contra o vírus essa luta, é preciso usar sempre de verdade e não tergiversar e não maquiar números. Prefeito, o Davi Almeida foi até o Tribunal de Contas pedir a suspensão de contratos que o senhor prorrogou. Como é que foi para o senhor receber essa notícia? A medida é inócua, mas ele pode fazer à vontade. Ele vai se surpreender com a prefeitura que ele vai receber. Ele vai se surpreender. É algo nunca visto. E, aliás, a equipe de transição dele diz isso, né? Algo nunca visto. Uma cidade que é talvez a mais arrumada do Brasil, uma cidade que eu ainda vou fazer a prestação de contas, enfim, na Câmara, inclusive, mas uma cidade muito arrumada, muito honesta nos números dela, enfim. Ir lá, fazer o fato, isso aí é da política, eu já tive dele. Sim. Um abraço, obrigado. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista com o prefeito Arthur Vigílio Neto. Agora nós vamos conversar com o secretário municipal de saúde. Ele vai explicar um pouco mais sobre como o centro vai funcionar. Portal do Generoso. Reabilitação, quais deles vão estar presentes aí? Como é que vai funcionar o procedimento de triagem? Então, a inauguração do Centro de Reabilitação, especializado em reabilitação, que também tem reabilitação para pessoas que estão com algum problema respiratório causado pela Covid-19. Então, aquelas pessoas que têm algum tipo de sequela, que se sentem mal ainda, que tiveram a doença e que sentem alguma dificuldade respiratória, elas podem procurar uma unidade básica de saúde, serão avaliadas pelos médicos. A nossa atenção básica está também muito mais forte. O prefeito está entregando a melhor atenção básica já registrada no município de Manaus desde o início da série, há mais de 15 anos atrás. Então a atenção básica também muito forte, com quase 70% de cobertura só da área pública. Então pode procurar uma das nossas unidades básicas de saúde. O médico vai fazer a avaliação e vai fazer a triagem aqui para o centro especializado. Aqui no centro especializado também, os nossos especialistas, nós temos fisioterapeutas, temos enfermeiros, enfim, temos toda uma equipe preparada. A nossa equipe, inclusive com médicos da família, foram até São Paulo, no Sírio-Libanês, por determinação do prefeito Arthur, foram a São Paulo para, enfim, fazer um benchmark lá com o Hospital Sírio-Libanês. Então, a equipe aqui está preparada para fazer o atendimento e para orientar. Também tem o serviço descentralizado e também tem 3 policlínicas que também estão preparadas para atender os nossos usuários. Portanto, esse é o procedimento. A pessoa que sente alguma coisa procura o médico na UBS, o médico referencia aqui para o Centro de Especialização em Reabilitação para fazer a orientação e a reabilitação dos nossos pacientes e dos nossos usuários aqui da cidade de Manaus. Prefeito, aqui é uma policlínicas. Eu queria saber como é que está funcionando o atendimento nessas policlínicas, se também é preciso de encaminhamento. Também quais são, dentre esses vários casos graves de consequências de sequelas da Covid-19 que são atendidos e os que são esperados por aqui? Então, exatamente. A gente tem, como eu falei, vai procurar um médico, a UBS. A UBS vai referenciar, o médico vai referenciar para um serviço de reabilitação. E dentro do serviço de reabilitação, a equipe vai analisar a situação toda do paciente, vai indicar o melhor tratamento e indicar qual a melhor unidade para ele ser tratado. Então esse é o procedimento. O secretário esclareceu, então, que para você ter uma consulta aqui no centro de reabilitação, você deve procurar uma unidade básica de saúde, receber o diagnóstico do médico e então ser encaminhado para o centro. Além desses, existem outros 3, são policlínicas especializadas em pessoas que foram acometidas pela Covid e apresentam sequelas pulmonares, respiratórias. A gente sabe que é uma doença que ainda não tem vacina, mas que depois da recuperação, daquele período de transmissão, ainda apresentam algumas sequelas. Então é importante que você, que ainda se sente mal com algum sintoma, procure uma unidade básica de saúde e possa então ser encaminhado, talvez uma triagem. Essa aqui funciona aqui na zona sul de Manaus, bairro Adrianópolis, na rua Teresina. Existem outras 3. Essas e outras informações vocês vão continuar acompanhando, é claro, no site Amazonas Atual, o seu jornal online. Até a próxima.